Tem pessoas que ficam anos sem se falar, mas quando voltam a se falar, parece que nada mudou. Só que quando a gente fica anos sem falar com Jesus, tudo muda. Não nele, mas em nós. É por isso que a gente tem dificuldade de abrir a porta. Porque tudo muda aqui, não nele. A Bíblia diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Dá pra entender que, tipo, não é Deus que se afasta. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Ele permanece exatamente no mesmo lugar. Mas somos nós que vamos se afastando aos poucos. E aí, para abrir a porta depois, fica difícil pelo fato de que as coisas mudou aqui. Só que em nome de Jesus, eu acredito que para você que vai ver esse vídeo, para você que vai ter acesso a essa mensagem que a Natália deixou aqui, ainda que seja difícil, ainda que tenha acontecido diversas mudanças dentro de você, dentro dos seus sentimentos, do seu coração, da sua vida inteira, o Senhor, ele permanece o mesmo. O amigo que você fica há tempos sem se falar e depois volta, ele vem com coisas novas, coisas diferentes, né? A vida dele mudou por completa. Ele passou a viver coisas que antes ele não vivia quando tinha contato com você. Mas Jesus, quando vem, ele vem exatamente do jeito que ele é. Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, eu me chamo Nathalie Reis e sou host deste podcast. Primeiramente, eu quero dizer que essa está sendo a minha primeira gravação depois de um passeio com a minha família. Então, primeiro eu quero deixar para vocês aqui, ó, curtam sua família, que a família é uma bênção de Deus no projeto. Daqui a pouco vocês vão lá no YouTube, ver lá como é que foi, que daqui a pouco eu vou estar postando para vocês cada detalhe dessa viagem com a minha família, onde Deus foi assim, eu via Deus em cada detalhe. E aí eu quero compartilhar isso com vocês e logo logo também vai sair isso no canal. Então vamos lá. Falando de Deus, que eu falei para ela assim, eu não vou te contar, só vou te contar pessoalmente. Então, galera, eu vou apresentar vocês uma menina que quando ela abrir a boca, você vai dizer, da onde sai essa voz? Da onde sai? Não tem condição. Então, eu estava, aqui contar antes de apresentar, em um propósito com Deus que eu precisava de uma resposta. E uma resposta que mudaria a minha vida. Minha vida financeira, uma resposta que mudaria, que eu precisava ter de uma renúncia. E uma renúncia, ela seria muito, tipo assim, mudaria muito a minha vida, gente, muito. Um dia eu vou poder explicar esses detalhes pra vocês, mas... E aí eu precisava de uma resposta. E aí eu falava, Senhor, eu não quero fazer nada que não sei. E aí eu começava, sabe, acontecia várias coisas, eu ficava, tipo, atormentada. Será que é? Será que não é? Porque eu sempre tive muito medo de fazer algo que eu acho que é, e não seria do Senhor. Aí eu falei exatamente com o Senhor assim, Senhor, se em uma pregação que eu for, o Senhor falar, quem vai pregar falar sobre Abraão, sair da sua terra, da sua parentela, pro caminho que eu vou te levar, eu já sei para onde eu tenho que ir. Eu sei que eu tenho que abrir mão, eu tenho que renunciar, e é isso que você quer. O que aconteceu, amores? O que aconteceu? O que ela falou? Eu só sei que eu falei antes pro meu pastor assim, olha, eu já tinha conversado com ele sobre isso, e aí eu falei, olha, a passagem é essa. Se falar, quando aconteceu isso, que ela abriu a boca pra falar, ele só fez assim pra mim, ó. A gente olhou um pro outro aqui. Então ela foi usada por Deus pra me dar uma resposta, Glória assim, a Deus, de mudança na minha vida. De a gente saber exatamente o que Deus quer pra gente, o cuidado que Ele tem. Então, muitas das vezes a gente fala assim, tá testando Deus? Não, às vezes não é por testar, mas é por temor, por medo de fazer algo que não é o que Ele quer, entendeu? Então é isso. E eu quero apresentar vocês dela, que foi boca de Deus na minha vida, e eu tenho certeza em muitos que estavam lá naquele dia. Maria Meirelles, muito obrigada por você ter vindo. o prazer é tudo meu. Muito bom. Quando eu vi lá o Michel, né, que chamou ela pra vir, o Michel quando mandou, eu falei assim, gente, é ela, foi ela, assim, e cara, eu tô muito feliz, porque além de ter sido uma resposta de Deus, tô com você, podendo falar isso pra você. Extremamente feliz demais por saber disso, eu tava muito curiosa mesmo, e eu não imaginava
que naquele dia Deus me usaria para te dar uma resposta tão importante. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Meu coração tá aqui pulsando de alegria. É um prazer estar aqui com você, tá? Fazer parte desse podcast, fazer parte desse momento aqui com Deus. Tô nervosa, tô ansiosa e com muita expectativa. Aqui, gente, quando essa menina entrou, menina, né? Porque, gente, eu tenho idade de ser mãe dela. Eu tenho um filho de 22 anos. Eu tenho idade que ela entrou. Eu olhei pra você e falei assim, gente, ela deve ser, ela não deve, tipo assim, ela deve ser assim, olha, quietinha, né? Minha. Gente, não. Vai lá, olha, vai lá no. Procura ela, procura, vocês vão ver. Cara, que voz, que presença. E eu amo, sabe, estar perto de pessoas, assim, de que fala de Deus, que exala, que tem uns perfumes, sabe? E você é uma dessas, assim, altiveira, assim, é sensacional, tá? Eu quero primeiramente declarar sobre a sua vida para que você nunca perca isso, para que para que você siga o teu propósito, porque se você tivesse negado naquele dia de ir ou de por algum motivo ou por alguma tristeza, porque muitas das vezes a gente prega estando triste, a gente fala de Deus querendo para alguém, querendo ouvir aquilo, Deus manda você falar, e por você não ter se negado, porque se você tivesse deixado de falar, eu não teria recebido por você essa palavra. Então, que você continue com esse propósito, que você continue seguindo. E é isso. Vamos lá? Vamos embora. Quem é Maria Meirelles? Então, a Maria Meirelles, ela é uma jovem que de forma alguma imaginou viver tudo que vive hoje. Eu digo que tudo que eu vivo hoje foi literalmente inesperado, porque eu nunca imaginei que Deus fizesse tanta coisa na minha vida e também nunca imaginei servir a Deus um dia. Eu olhava e dizia, eu ser da igreja, duvido, usar uma saia, viver como essas meninas que vivem na igreja, até que um dia eu encontrei com Cristo e o Senhor mudou a minha vida completamente. Então hoje a Maria Meirelles, ela é uma jovem que jamais imaginou viver tudo isso. Eu posso dizer que eu sou uma improvável, que vivia debaixo de decretos do inferno, que vivia debaixo de condenações, debaixo de julgos do inimigo, mas que o Senhor aprouve em escolher mediante um tempo onde Ele podia ter escolhido muita gente melhor para viver tudo que eu vivo hoje. Então eu sou uma improvável. Você veio de berço evangélico? Não vim de berço evangélico. Eu aceitei Jesus, eu tinha 12 anos. E os meus pais, ninguém servia a Cristo. Eu conheci a Cristo através da minha irmã mais velha. E comecei a caminhar através dela e depois me firmei na igreja. Depois passou-se um tempo, ela se desviou e eu fiquei. Só que naquela luta ali, porque os meus pais não serviam a Deus, né? O meu pai, ele não serve a Deus, a minha mãe não servia, se converteu recentemente por uma promessa que o Senhor se cumpriu. E então era uma luta muito grande, né? Porque ficava aquela guerra espiritual, eu querendo ir pra igreja e aquela guerra, o inimigo trabalhando ali. E eu não vim de berço evangélico, eu conheci Jesus já na adolescência, com 12 anos. E você falando assim, igual você falando assim que você é uma improvável e tal, você às vezes chora, porque assim, eu tenho hiperfoco e gratidão a Deus, cara. Eu tenho, gente, tem hiperfoco? Meu hiperfoco é gratidão a Deus. Eu não sei, eu agradeço a Deus por tudo, eu choro, porque tipo assim, quem sou eu para Ele poder, né, tá assim... Você tem essa coisa assim que, tipo assim, como é que eu vou explicar? Uma loucura do tipo, cara, Deus, o que tá acontecendo? Por quê? Tenho, quase sempre, todos os dias. Assim, é porque a gente pra ver o que Deus faz, né? E a gente, parece que volta uma fita dentro da nossa cabeça e a gente vê quem a gente era antes de Cristo e vê quem a gente é agora com Cristo. E eu fico, Senhor... Quem diria que um dia o Senhor me tiraria de uma cidade, assim, de um bairro de Magé e me levaria para lugares que aos meus olhos eram improváveis estar. Eu já fui para lugares onde eu nunca imaginei estar, né? Tive acesso a pessoas que eu nunca imaginei ter. Então eu fico assim, Deus, o que tá acontecendo? Me explica aqui, só me dá um spoilerzinho assim, só do que tá acontecendo, porque às vezes a minha mente não assimila, é muita coisa. E a gente vive literalmente como os que sonham, né? Parece que a gente vive dentro de um sonho, só que dentro da nossa realidade. Então eu fico assim quase sempre, todo dia, todo mês. E muitas das vezes eu não sei nem o que falar, porque é muito engraçado. Eu falo, ainda bem que o Espírito Santo, ele tem que entregar e revelar. Porque eu fico assim, Deus, não, cara, não, você não tá entendendo. Então, como que pode? Então, mas aí ele deve ficar assim, minha filha, calma aí. Não foi isso que eu botei dentro da tua mente. Entendeu? Porque assim,
É louco, é exatamente isso, é louco, assim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você começou? Porque assim, você parece ser tímida, não? Eu sou tímida até alguém me dar confiança. Ah, então, tipo assim, alguém te deu uma promessa, né? Tipo, você vai ser. Chegaram pra você e disseram assim: Ô Maria, você acorda pra vida que você vai ser isso na tua vida? Chegaram pra tu? Já recebi muitas revelações, né? Já fui em diversas igrejas onde o Senhor usou algumas pessoas para falar comigo a respeito de coisas que eu vivo hoje, né? Do cumprimento da promessa de Deus sobre a minha vida, de ministrar, de ir para outros lugares, pregar a palavra. Já recebi muito a respeito disso. Sobre a salvação da minha casa, igual eu falei, a minha mãe aceitou Jesus recentemente, a minha irmã retornou. Então, eu vivo literalmente promessas. Então, sim, o Senhor já falou muito comigo através de pessoas, assim, a respeito de coisas que eu vivo hoje. E quando você recebeu a primeira promessa, do tipo, você vai ministrar, você já estava lendo a palavra? Você já estava dentro? Não, Não, eu né? falei, isso é sacanagem, isso é sacanagem. Falei, isso não vai acontecer, isso não é possível, porque eu costumo dizer, todas as vezes que alguém me pede algum conselho sobre como estudar a Bíblia, como ler a Bíblia, porque tem dificuldade, eu digo, gente, eu sentava pra ler a Bíblia e chorava, porque eu não entendia nada. Eu lia, relia, lia de novo e chorava muito, porque eu não entendia nada. Não entendia nada do que estava escrito e eu sentava e eu desistia. Falava, como é que eu vou ler algo que eu não entendo? Até o dia em que eu acordei pra vida e falei, Senhor, se o Senhor disse que eu vou pregar a palavra, eu tenho que entender. Ou o Senhor vai me fazer entender a tua palavra, ou o Senhor vai me fazer entender, porque não tem outra opção. Aí depois daquele dia eu comecei a fazer propósitos com Deus. Comecei a buscar mais, comecei a orar mais, comecei a ler mais. E foi aí que eu passei a ter o entendimento e o discernimento dado pelo Espírito Santo dentro da Escritura. Então, eu também olhava. Eu olhava a Bíblia e falava assim, cara, é impossível. Eu não vou conseguir. Gente, não tem como eu ler isso. Eu falava, não tem como. E hoje eu sou apaixonada pela palavra. Como é que pode? Assim, e eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse gostar de ler a Bíblia, porque, cara, não tinha condição. Hoje eu tô com cara e não tem condição, vocês estão vendo, né? Hoje eu tô assim. E porque eu tô assim, eufórica, porque o que eu vivi, sim, do que essa menina falou, hoje eu tô eufórica. Então, eu vou revelar um segredo aqui. Eu tenho muita dificuldade de ler. Muita dificuldade de ler mesmo. Pra mim, ler um livro demora muito. Eu luto muito contra isso. Mas a Bíblia é o único livro que eu não tenho dificuldade pra ler. É o único. De todos os livros que eu já tentei ler na minha vida, que eu parei na metade, a Bíblia é o único livro que eu não tenho dificuldade para ler. Então, tipo assim, eu aprendi a manter uma constância na leitura bíblica, entendendo que é uma necessidade. Assim como tomar água durante o dia, se alimentar, ler a Bíblia é uma necessidade para o nosso espírito. Então, tipo assim, a nossa emoção diz, não leia não, vai dar preguiça. Daqui a pouco você lê. Só que a necessidade grita dizendo que nosso espírito sente fome e sede pela palavra de Deus. Então, essa foi uma das formas com que o Senhor me mantém presa para que eu não tenha essa mesma dificuldade. Entendeu? Para poder ler a Bíblia. Porque agora eu entendo que é uma dificuldade, que é, na verdade, uma necessidade para o meu espírito. E não uma emoçãozinha que, tipo, hoje eu não vou ler. Amanhã eu leio. E a gente se sente culpada, né? Tipo assim, se não vou ver, não. Eu fico não. estressada. Aí a gente começa a se sentir culpada. Por que eu não li? Por que eu não fiz? Olha aqui, como é que eu fiz isso antes? A gente começa, como é que pode? A gente se incomoda com aquilo. Tipo, eu fiquei muitas horas no celular, eu não li Bíblia. Eu fiz um monte de coisa e não tive tempo pra ler Bíblia. Eu fico muito estressada. Se eu ficar mais de um dia sem ler Bíblia, eu fico muito, muito, muito estressada. Nada dá certo. Eu acordo, nada tá bom. E nada flui. E nada fica do jeito certo. Me causa uma angústia muito grande dentro de mim. Aí, depois que eu sento, leio a Bíblia, faço uma devocional, eu fico leve. Aí eu fico acessível. É uma dependência, né? É uma dependência muito grande. E é uma dependência boa. Porque, assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse ter isso, de querer, mas é tão louco, porque você abre a palavra e realmente você sente ele ali, entendeu? Você sente, por isso que eu falo pra vocês, para não ficarem indo atrás de revelações, porque a maior revelação tá ali. Vocês abrem, sabe? Chora, conversa, fala. Ele é pai, é intimidade. Não é assim, como é que eu vou falar isso com Deus? Igual eu pensava antigamente, tipo, não, Deus tá ali. Não, ele não só tá ali, não. Ele tá aqui, ó, dentro de você. Se entrega, chora. Fala com ele, você não consegue esconder nada dele. Então, assim, se você tá passando por alguma coisa, alguma aflição, salvação na tua casa, é pelo teu filho, é pelo teu casamento, e vai nele, chora, implora, se prostra para ele, lê a palavra que você vai ver o sobrenatural. Tanto eu, como a Maria falou, a gente hoje vive coisas que até para eu falar com Deus eu não sei nem como falar.
porque é tão extraordinário que você fica sem palavra. E não faça como Jó, né? Que por mais que era um homem reto, ele falou assim, o Deus, né? O Deus de ouvir falar. Hoje a gente tem acesso a ouvir falar. Antigamente eles não tinham assim, né? Tipo assim, antigamente eram muitos deuses, era muito isso. E hoje eu fico imaginando, cara, imagina se Moisés estivesse aqui hoje, a facilidade que ia ser. Tipo assim, dele não, lá é tipo, vai lá, agora, vai. É uma loucura. Então hoje a gente tem essa facilidade de ter mais, de estar com ele, de poder estar perto dele, dele estar dentro de você, de a gente poder falar, né? E as coisas, muitas das vezes a gente fica travado. Você falou algo que é muito interessante, que você falou que, por que eu vou dizer isso pra Deus? Por que eu vou falar isso pra Deus? Isso é um bloqueio muito grande que a gente tem dentro da nossa mente. Porque a gente aprendeu que Deus é o Deus que sonda, né? Mente, coração. Então ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que ele sabe tudo que vamos dizer antes mesmo que a gente fale. Só que ainda que Deus saiba tudo que a gente vai dizer, ele tem prazer em ouvir a gente dizer. Então eu também carregava muito esse pensamento. Por que eu vou contar isso pra Deus? Por que eu vou dizer isso pra Deus se ele já sabe tudo? Ele não sabe tudo, né? Só que Deus, ele tem prazer em ouvir a gente dizer. Sabe? Igual, tipo assim, a gente ora muito assim, ó. Perdoe os nossos pecados, gestos, palavras, atitudes. Tá, mas quais pecados? Dê um nome ao pecado. Então, tipo assim, a gente às vezes cria o hábito de uma rotina muito monótona, de entender que só porque Deus já conhece tudo, a gente não tem necessidade de falar. Deus sabe do que você precisa, mas ele tem prazer em ouvir você dizer pra ele: Deus, olha, eu preciso que o Senhor me ajude a se libertar nessa aqui. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a resolver isso aqui. Porque, assim, o mesmo Deus que sonda a nossa mente e o nosso coração para saber quais são os nossos sentimentos, nossos pensamentos e as nossas intenções, é o mesmo que tem prazer em nos ouvir falar com ele a respeito disso. É por isso que a oração não é tipo um ritual onde você tira um momento. A oração é uma conversa, é um diálogo com Deus. A palavra é Deus falando conosco e a oração somos nós falando com Deus. Então, tipo assim, todas as vezes que você for orar, todas as vezes que você for se colocar diante de Deus, nunca carregue o pensamento de que só porque Deus já sabe de tudo que você vai dizer, você não tem necessidade de falar, porque o Senhor, ele tem prazer em ouvir. O Senhor, ele tem um prazer em ouvir a gente dizer pra ele tudo aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente quer. Até porque se ele não tivesse, ele não perguntava, né? Algumas vezes, pra curar, ele perguntava, Exatamente. Né? O que você quer e tal. Ele sabe exatamente o que é. Então, assim, Deus realmente, ele sabe da nossa vida. Ele sabe tudo, ele sabe o que você fez, você não consegue esconder nada dele. Então, assim, mas quando a gente fala, também gera o tipo, eu errei, e tô aqui me entregando pra ti. Eu sei que você sabe, mas eu tô te dizendo o que tá... Isso seja errando ou não. Ou coisas boas também, que a gente sabe, de chegar pra Deus e falar assim, obrigada, ele tá falando. Ele sabe que ele fez porque ele quis. Verdade. Porque se ele não quiser... Não é porque, você é minha filha preferida, você... Não, ele quis fazer, então assim, ele poderia fazer como não. Então, mas a gente chegar e agradecer e falar, porque a gente tem que ter esse entendimento. A gente tem que agradecer porque... Ele fez porque ele quis, entendeu? Então a gente tem que agradecer porque ele poderia não ter feito e tá tudo bem, porque ele sabe, ele vê lá na frente, né? Deixa eu te falar, aqui, eu vou lembrando as coisas aqui. Me conta uma coisa, os jovens hoje, você ministra muito igreja para jovens? Sim. O que você vê nessa igreja hoje, Maria, que os jovens, eles não conseguem se conectar? Ler a palavra, ou então arruma o que você vê? Arruma uma amizade, o que você vê dentro de onde você vai ministrar com os jovens, que você vê que é tão difícil eles se conectarem com Deus? Um dos pontos que eu acho que hoje em dia, né, a nossa geração de jovem, a gente tem muito mais dificuldade de se conectar com Deus é o fato da gente ser movido muito pelas nossas emoções. Então a gente tem muito mais facilidade para ouvir as nossas emoções do que ouvir a voz de Deus, entendeu? Então, tipo assim, existe uma diferença muito grande entre a emoção e a disciplina. A disciplina diz que eu tenho que fazer ainda que eu não tenha vontade. E a minha emoção, ela vai me conduzir de acordo com a minha vontade. Se eu quiser ou não fazer, vai ficar por isso mesmo. Então, tipo assim, um dos pontos que eu acho que hoje em dia os jovens têm muita dificuldade de se conectar mais com Deus é isso. O fato de ser movido pelas emoções. E uma pessoa que ela é movida pelas emoções, ela é facilmente influenciada pelas outras. Facilmente influenciada pelas outras. Um exemplo disso, para quem
quando criança, a gente brincava e os amiguinhos iam lá dizendo, vamos lá tomar banho de piscina. E ela era aquela euforia toda, então você ia, até que se você não quisesse mesmo, você iria, porque os seus amigos estavam lá. Então, tipo assim, a emoção faz com que a gente faça as coisas, às vezes, rápido demais. Às vezes, na emoção, a gente diz, vou começar a fazer um propósito. Mas no meio do caminho, a gente não termina. Porque a emoção, ela não tem o poder de te dar constância. Ela vai fazer você ficar eufórico na hora e depois parar. Então, tipo assim, uma das dificuldades que a gente tem hoje em dia dentro da nossa geração de jovens é essa questão. A emoção e a disciplina. Porque, um exemplo, um congresso. Tu vai para um congresso, fazem 3 dias de congresso, é aquela glória. O pregador prega, Deus salva, batiza, cura, liberta. E os jovens lá naqueles 3 dias estão se entregando, se derramando diante do altar do Senhor. Mas quando acaba o congresso, a festividade, já não é mais aquela mesma constância, aquela mesma entrega. Por conta da emoção. Não entenderam que a disciplina, ela tem que partir dali para frente. Entendeu? Então, tipo assim, um dos pontos que eu acho que hoje em dia a gente precisa prestar mais atenção para que a gente tenha um ligamento muito maior com Deus é essa questão, entre a emoção e a disciplina. Legal. E o que eu tenho percebido também é que não é porque eles não querem sentir ou ter. Você vê, como você falou, você vai numa conferência, você vai no congresso, eles se derramam, choram, e uns falam em línguas e tal, e depois passou. Você acha que onde Satanás entra nessa história? Você acha que, tipo, é eles mesmo, porque a gente acha às vezes que tudo é Satanás, né? Tipo, eles foram, ficaram lá, falaram liga e tal, daqui a pouco saiu. Saiu assim, não desviou, mas não ler a palavra, não faz essas coisas. Você acha que é nesse período que ele entra? Então, vou te dar um exemplo específico sobre isso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a Bíblia fala sobre quando Jesus está sendo conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado. A Bíblia diz que Jesus vai jejuar 40 dias e 40 noites. Quando ele sente fome, o diabo se apresenta. Aí o diabo se apresenta já apresentando para ele, dizendo, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vê que o diabo ele só se apresenta para Jesus no momento em que Jesus sente fome. No momento em que a carne de Jesus sente necessidade. Ele poderia ter se apresentado no início do propósito, no meio, mas ele se apresenta já no final. Porque a Bíblia diz que depois que ele sai da presença de Jesus, os anjos vêm e servem a Jesus dentro do deserto. Então, o que acontece? Eu acho não, né? Eu tenho certeza absoluta que o inimigo, ele não tem pressa para trabalhar. Ele é alguém que ele não tem pressa. Nós somos apressados. Mas o inimigo, ele não é afobado. Ele observa muito antes de fazer. Ele vê muito antes de fazer. Então, assim, a ação do inimigo começa quando a gente passa a sentir fome. Não fisicamente, no carnal, mas no espiritual. Entendeu? Porque enquanto eu estiver lendo Bíblia, enquanto eu estiver orando, enquanto eu estiver jejuando, ele não vai se apresentar assim. Mas quando eu parar e o meu espírito ter essa necessidade, aí que ele se apresenta. Entendeu? Então, o momento exato que eu, Maria, tenho a percepção de que o inimigo se apresenta para agir é dentro da nossa fragilidade. É quando a gente sente a necessidade de algo que a gente já parou de fazer. Entendeu? Então, assim, enquanto os jovens estiverem na igreja, lendo Bíblia, orando, participando dos cultos, dos eventos, estando em tudo na igreja de segunda a segunda, ele vai observar. Porque ele vai esperar o exato momento em que alguém sentir fome para se apresentar. Porque aí a gente já está frágil. Então, aceitar aquilo que ele vai apresentar já vai ser mais fácil. Porque enquanto a gente ora, a gente está forte. Mas quando a gente para de orar, a gente fica fraco. Então, é o exato momento em que ele pega a nossa fragilidade para apresentar algo que aos nossos olhos vai ser aceitável. Na verdade, entendeu? Ele entra na mente, né? Ele na emoção, como você tinha falado antes. É a sua vontade, ele só vai lá e fala assim, toma aqui. Olha, tem isso aqui pra você, você quer? Isso aí. E a gente já tá ali naquele momento frágil, me dá. E às vezes a gente ainda fala que é de Deus, né? Porque tem muita coisa que a gente fala assim, não foi... Eu botando na mão. Foi Deus que me deu, foi Deus, é de Deus, porque eu tinha pedido. E você, uma jovem muito conectada, eu queria que você me dissesse não só para jovens, porque isso não acontece só com os jovens. Não. Não é só a nossa geração, é uma coisa que tem sido
que tem acontecido muito em todos os crentes, em todos aqueles que entendem, que amam Jesus, assim, amam, dizem que amam, mas não se... Como é que eu posso dizer? Não se derramam, né? Porque por mais que a gente goste... Ai, Jesus é lindo, eu amo Jesus, mas como que é esse amor? A gente só vai entender o amor quando a gente mergulha, quando eu faço algo por você, né? Ah, você ama Jesus? Eu amo Jesus. Tem gente até que bota lá no carro, eu amo Jesus, né? Mas como é que é esse amor? Eu falo isso porque eu achava que eu amava. Só que, tipo assim, na minha mente, eu amava. Porque, assim, eu não tinha nada contra. Então, se eu não tenho nada contra, eu amo. Só que aí eu fui entender o que realmente eu pude amar conhecendo. Aí começou esse negócio, né? Como é que você vai amar alguém que você não tem intimidade? Como é que você vai amar? Aí começa a vir as tapas na cara, né? Como é que você vai amar alguém? Então quer dizer que você vai casar com alguém que você não conhece, que você não ama? Como é que vai ser? Como é que você diz que ama e vai casar com alguém? Começou a vir essas tapas na cara aí, filho, que se você não pegar pra você viver, você vai viver a vida inteira desse jeito, batendo cabeça. Eu reconheço que eu amo quando eu faço por ele. Igual um exemplo, eu reconheço que eu amo Cristo quando por ele eu obedeço. Eu reconheço que eu amo Cristo quando por ele eu deixo de fazer as minhas vontades para fazer a dele. A Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 14, me fugiu o versículo da mente agora, mas diz que quem ama obedece. Então, tipo assim, todas as vezes que eu tô recusando as minhas vontades, o meu querer para obedecer a ele, de fato eu amo a Cristo. Eu até digo para Deus, eu falo com ele, falei, Senhor, me perdoa, porque às vezes eu digo que eu te amo tanto, mas as minhas ações não condizem com o que eu digo. Me perdoa, porque às vezes eu digo que eu te amo tanto, mas às vezes o meu comportamento não mostra isso. Me perdoa, porque às vezes eu digo que eu te amo tanto, mas a minha fala, o meu tratar com alguém não mostra isso. Entendeu? Então, tipo assim... a gente vê de fato que a gente aprendeu a amar a Deus, ou a gente ama verdadeiramente a Deus, quando a gente passa a obedecer a Ele e a sua palavra. Porque quem ama, de fato, obedece. Então você só renuncia se você amar. Você só obedece a Ele se você amá-lo de verdade. Quem não ama a Deus não se importa em não renunciar ao pecado, em não renunciar às suas próprias vontades, em não obedecer à voz do Senhor, mas por quem mais que ama... doa, né? Exatamente. Então, tipo assim, quem ama... já tem isso. Não, eu não renuncio porque eu gosto de renunciar, eu renuncio porque eu amo. Eu não deixo de fazer as minhas vontades porque eu gosto, porque eu acho legal. Eu deixo de fazer as minhas vontades porque eu entendi que tem uma vontade maior acima da minha. E porque eu amo essa vontade. A Bíblia diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Então, tipo assim, se eu amo, eu consigo confiar que ainda que não seja a minha vontade que esteja sendo feita, existe uma vontade muito maior acima da minha que vai prevalecer. Entendeu? Então, o reconhecer que a gente de fato ama Cristo está ligado quando a gente de fato entende que a gente larga tudo por Ele. Verdade. E é automático. É o que eu te falo. Por isso que a gente precisa estar dentro, né? Lendo e orando. Porque quando você vê... você já não se permite, por mais que você sofra, por mais que você não queira, a não fazer. É tipo assim, igual birra, minha cara, eu não acredito. Eu lembro quando eu fui chamada pra pregar a primeira vez, cara, eu chorei tanto, eu nem dormi, eu chorei. Por favor, não faz isso comigo, por favor. Até hoje é assim, tá? Não faz isso comigo. Olha, eu te imploro, gente, eu te imploro, eu tô aqui, eu tô me humilhando, por favor, não faz isso comigo, eu faço outras coisas, eu faço qualquer outra coisa. Tipo, eu com a Deus. Faço qualquer outra coisa, tudo que você quiser, menos isso. E Deus, é tudo que eu quero, então vai. Mas assim, o temor, sabe? De tipo, eu não quero, eu vou chorando, eu vou sofrendo. Mas tá bom, eu vou, sabe? Batendo o pé, mas tá bom, eu vou. E aí a gente entra naquela coisa que a gente estava conversando antes, nos bastidores, que é uma coisa que eu fiquei muito pensativa, né? Até sobre tem pessoas, né, que a gente estava conversando antes, que eu falava com Deus, Senhor, tem pessoas que servem como exemplo. E tem pessoas que tá tudo bem fazer as coisas. Aí eu lembrei até da passagem de Tiago, e eu ficava falando isso com ele, né, que Tiago... Meu Deus, isso é um dilema tão grande na vida do crente. Ó, de Tiago, ó, que o jovem rico, né, eu fico falando... Cara, Senhor, o jovem rico queria te seguir. Aí você falou, larga tudo e me segue. Ele não largou, tá bom. O senhor não foi atrás dele e falou, você vai me seguir. Você vai dar tudo mesmo que você tem e vai me seguir. O senhor falou, tá bom, não quer dar. Tá bom, virou as costas, foi embora, resolveu o que tinha que resolver, né? Aí Abraão
Você vai sair da sua casa, vai sair da... E a de Abraão se não tivesse saído. Ah, de Abraão, se não tivesse saído. Foi o que eu disse pra você aqui nos bastidores que a gente estava aqui. Deus chamou a todos. Isso significa que ele não faz acepção de pessoas. Todos foram chamados. Todos. Mas a Bíblia diz que poucos foram os escolhidos. Então, na verdade, poucos foram aqueles que decidiram viver pra ele. E, de fato, eu vejo assim, falei, Senhor, tem gente que faz, acontece, não liga pra nada, não ora, não se importa se pecou, não se importa se caiu, não se importa se fez nada, o Senhor não faz nada. Aí vai tentar fazer o Senhor me usa de exemplo. É assim mesmo. Se eu pensar em fazer, o Senhor me usa de exemplo. Mas é o fato de que, de verdade, assim, Deus, ele tem coisas específicas com algumas pessoas. Tem. Jonas, menino, mas o que ele fez com Jonas? Jonas não, eu não quero. Senhor, você não entendeu que eu não quero. Ah, você vai. E o outro ele falou assim, tá bom, fica aí, vai. Como eu falei, Senhor, você precisa me explicar isso daí. Qual é a pegada? O que tá acontecendo? Então, essa é uma questão também muito importante frisar que assim, Deus, ele não vai forçar ninguém a servi-lo. Isso é um fato. Quando Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, ele tá deixando em aberto. Quem quiser. Uhum. Então, vem quem quiser. Serve quem quiser. Vive pra Deus quem quiser. Isso não é uma obrigação. Deus, ele não vai te pegar, vai te colocar sentado ali numa cadeira e vai dizer, não, você vai servir. Você vai fazer. Em alguns casos. Isso que eu ia falar. Em alguns casos. Mas assim, ele não vai obrigar ninguém a fazer nada, porque toda adoração que é obrigatória é mecânica. Mas eu acho que essas pessoas que ele obriga, é porque ele conhece o coração e sabe que, tipo assim, vai fazer. No final, vai fazer. Por algum motivo vai fazer, porque não tem lógica. Tipo assim, esses que ele faz, você vai e te pega. Ah, você vai. Se você não for, tipo assim, não vou. No meio do caminho, acontece uma coisa, faz não sei o quê. E até você voltar para ele faz você voltar do lugar onde você não deveria ter saído. Exatamente. Então, tipo assim, tem pessoas que, de fato, Deus vai deixar. Você quer servir? Quer ou não? Ah, não quero. Tudo bem. É a sua opção. É o seu querer. Mas existem outras pessoas que Deus vai escolher. Igual, tipo assim, um exemplo. Eu não sei se você já ouviu, mas eu acredito que já. E eu já ouvi muito isso. Inclusive, em pessoas que Deus já usou pra mim. E ele disse assim, eu te escolhi desde o ventre. Isso significa que eu já não tenho mais direito de escolha. Acabou ali, entendeu? Uhum. Antes da minha mãe imaginar me ter como filho, Senhor. Não, eu já te escolhi. Então, pra mim, já acabou ali. A brincadeira pra mim acabou ali. Tu nem sabia. Não teve nem como fugir, não teve nem como, entendeu? Pra mim já acabou ali. Então, tipo assim, mas eu louvo a Deus pelo fato dele não ter deixado. Eu louvo a Deus pelo fato dele ter dito, pra você não tem direito de escolha. Porque se fosse pela minha escolha, eu não serviria. Se fosse pela minha escolha, eu não viveria, eu não pregaria, eu não estaria aqui, eu não falaria dele. Entendeu? Se fosse pelas minhas escolhas, eu estaria vivendo dentro de um cenário totalmente diferente agora. E louvado seja Deus que a minha escolha não prevaleceu. Eu sempre falo pra ele, obrigado por ter me escolhido. Por que você me escolheu? Senhor, obrigada por ter... tipo assim, obrigada por ter me escolhido. Ai, quem sou eu? Chorando daqui a pouco. Você vai pregar, você vai fazer, você vai gravar assim, Senhor, por que você me escolheu? Ele... Minha filha. E a gente fica naquela, tipo assim, Deus, por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me quis? Muito obrigado, Senhor, por ter me escolhido, por ter... É o Deus me livre quem me dera. É o Deus me livre quem me dera. Literalmente. E vem cá, tem um amigo meu, eu vou contar a história que eu boto ele como exemplo, porque sempre foi da igreja, desde pequeno. Aí teve um dia que ele resolveu desviar, adolescente. Menina, pra tomar ice. Meu Deus! Ele ligou, ele achava que ele ia desviar. Aí ele chegou, ligou pro pastor dele e falou assim, quero dizer que eu não quero mais, não vou sair dos jovens, não quero mais, vou curtir a vida. Tá, ligou pro pastor dele. E falou, hoje eu vou tomar minha ice. Olha, não, ele falou que não deu muito tempo pra bater na porta dele e pra falar com ele, avisa o teu filho que se ele fizer o que ele quer fazer hoje ele desce a sepultura. Ele falou, nem o ice me permitiram de tomar. E lá os meus amigos assim, distribuindo ice pra tudo que é lado. Falei, pois uma vez eu cogitei me desviar, eu pensei, falei, Senhor, não quero mais não quero pregar mais, não quero fazer mais nada. Aí eu fui pro culto, daqui a pouco chega alguém, bota a mão no meu ombro, assim te diz o Senhor, se tu pensar sair, eu te levo. Falei, tá bom, Deus. Brincadeira. Nem pensei. Nem pensei, quem sou eu? Foi um pensamento muito aleatório, assim. Nem pensei assim, tanto, não. Era só pra ver o que você ia falar. Se desviar pra tomar ice, essa foi... Eu queria... Cara, vou te falar, acho que eu não sirvo nem pra ser desviada. Eu não sirvo também. Uma vez eu tentei. Na pandemia, em 2019,
eu me desviei dentro da igreja. Eu fiquei desviada dentro da igreja, literalmente. E eu, tipo, continuava... Como é que é desviada dentro da igreja? É Me a conta pior... isso. Pra mim, Maria, eu acho 1000 vezes pior se desviar estando dentro da igreja do que se desviar fora da igreja. Porque dentro da igreja você fica literalmente com uma dracma perdida. É um vazio. Tá fora já é ruim. Só que se perder dentro é pior ainda. Eu acho, de verdade, eu acho que é pior ainda. Porque você vai pro culto, você continua fazendo as mesmas coisas que você faz, mas você não sabe por que você tá ali. E eu vivi isso no ano de 2019. E eu fiquei desviada dentro da igreja e eu tentei, né? Falei assim, já tô fraca mesmo, né? Vamos embora, vamos seguir a vida. E eu tentei me enturmar com algumas pessoas, ouvir músicas seculares, me vestir como as outras pessoas se vestiam. E eu cheguei assim no meio de um grupo de pessoas assim, eles olharam pra minha cara e falaram assim, cara, o que você tá fazendo aqui? Falei, nada a ver você aqui, cara, você é da igreja. Isso aqui não é pra você, não. E aquilo ali me deu um choque de realidade muito grande. Falei, gente, tem que ser desviado, eu sirvo. Nem te querem. Nem os desviados querem me incluir no grupinho deles pra mim ser desviada com eles. Eles olharam pra mim e disseram assim, cara, sai daqui, porque isso aqui não é pra você. O que você tá fazendo aqui? Você é da igreja, isso aqui não serve pra você. E naquele dia ali eu tive um choque de realidade, eu falei, não tem jeito. Realmente é desde o ventre, eu já percebi. Não tem, eu já sou Jeremias, eu percebi que eu sou Jeremias, entendeu? Né? Porque é exatamente igual Jeremias, né? Eu fico imaginando, eu tava fazendo um vídeo, né? Que eu gosto assim, de ler a palavra e falar. Eu falo, gente, como é que pode? O pobre do Jeremias não teve... Tipo assim, você vai, ele entrou no meio, e o que fosse falar pro povo, numa briga, imagina um jovem falar pra quem tem poder que vai acontecer aquilo tudo, ou seja, e ele não teve escolha, vai ter que ir, você vai fazer e aí? Eu vivi um pouco disso que você falou, tipo, de imagine um jovem dizer pra pessoas que tinham autoridades muito grandes, coisas que iam contra o que eles queriam. Eu comecei a pregar, eu tinha 15 anos, e eu chegava nas igrejas pra poder ministrar. E eu comecei a pregar, e eu pregava muito em culto de mulheres. Evento de mulheres. Poxa, mulheres casadas, que eram experientes, tinham filhos, seus maridos, suas casas. E eu chegava lá com 15 anos, não mudou muita coisa, mirradinha, né? Magra da canela seca. Não mudou quase nada. Você não fala não, que eu sou louca pra ser magra da canela seca, tá? E eu não tô... Ó, tem seus prós e seus contras, tá? Nem tudo é tudo flores, tá? E eu chegava na igreja e as pessoas me olhavam assim, de cima a baixo, como quem dizia assim, tipo... O que ela tem pra oferecer? E eu olhava aquelas mulheres lá, eu dizia, Deus, essas mulheres são todas experientes. E tu dizia, o que eu tenho pra oferecer também, né? Falei, o que eu tô fazendo aqui? E eu olhava assim, e pessoas sentadas na tribunas, assim, e quando eu chegava na igreja, me olhavam, me encaravam, me olhavam mesmo, de cima a baixo, com quem dizia, tipo, literalmente já julgando pela capa, entendeu? E eu ia e ficava assim, o que eu tô fazendo aqui? E eu me sentia mal, real, pela forma com que as pessoas me olhavam por ser muito nova e ter uma responsabilidade muito grande nas minhas mãos. Só que, pela graça do Senhor, misericórdia, porque tudo é sobre Ele, quando acabava o culto, as mesmas pessoas que me olhavam de cima a baixo era que vinha dizer, irmã, que Deus te abençoe. Olha a palavra poderosa, Deus falou comigo, Deus me confirmou algo, Deus fez. Então, tipo assim, eu literalmente vivi isso. Tipo, alguém muito pequeno chegar em lugares com pessoas muito grandes e ter que pregar sobre coisas duras que iam contra aquilo que aquelas pessoas queriam ouvir. Então, tipo assim, é muito complicado, é muito difícil, prazeroso ao mesmo tempo, mas também muito difícil você ter que lidar com os olhares, com os julgamentos, com as pessoas, tipo, não precisar falar uma palavra, mas você entender tudo só pela forma com que elas te olhavam. É muito complicado. Não, eu sei, porque eu te julguei também. Nossa! Eu julguei também, cara. Eu olhei e falei assim, não, ela deve ser tranquila. Falei, cara, ela deve ser tranquila. Eu fiquei literalmente surpresa. Aí, não, mas é que eu olhei e falei, gente, não tem condição, ela é tranquilinha. Tipo, eu falei, tranquilinha, é porque eu não posso levantar. Se eu levantar, corta a minha cabeça, ó, tá vendo? Ela começou... Vocês estão vendo, né? Porque eu tenho que ter negócio de pé aqui, né? Vocês estão vendo, né? Porque eu gosto de levantar. Aí, tô falando com a produção aqui que tem que mudar isso aqui, que eu não posso ficar sentada, não. Tenho que levantar, gente. Eu gosto de falar essas coisas. Quando eu olhei, eu falei assim, ela com a cara de uma sonsa, sabe? Você tava sonsa, como se, tipo assim, eu só vi aqui ela com a cara que depois, quando essa menina começou a pregar, não tinha como piscar. Não tinha como piscar, foi extraordinário. Independente, assim, de ter falado, de ter me dado a resposta, mas se eu fizer o que você faz, eu fico sem ar.
quando você começa a pregar, que você para, e ela vai lá e bate o pé e grita, quando eu voltar, eu tô 3 dias sem ar, filha. Tô te falando, Deus sabe o que faz, cara. Viu? Cada um dá pra o que tem. Uma vez eu ouvi o irmão dizer assim, irmã, a caixinha é pequena, mas tem muita pressão, né? Falei, irmão, o negócio aqui, a caixinha é muito pequenininha, mas pela graça e misericórdia do Senhor, a gente consegue levar. É porque, tipo assim, eu sou tipo de pessoa que eu chego na igreja, uma vez eu fui pregar, e aí eu fui pregar num congresso de jovem, e aí a menina me gravou chegando, toda tímida, meigazinha. Ela chega apertando a mão, tímida. Tá, bateu, eu sentei, dobrei o joelho, orei, fiquei sentadinha, quietinha na cadeira. E aí depois ela postou o pós, né, no meio do culto, eu pregando, e ela botou assim na legenda. Quem vê chegando assim, nem imagina que a gente tomou várias lapadas ao decorrer do culto. E ela bate, gente, ela bate. E por isso que eu tô te falando, a carinha assim, tá? Por isso que eu te falei que eu joguei. Eu jamais, eu no mínimo, aqui, claro, é óbvio que jamais você seria, ainda mais pelas amizades, a mais, né? Pela Amanda, a Sara. Eu sabia que você tinha. Não ia chegar lá crua, mas eu imaginei que era o quê? O que ela ia falar? Paz e amor pra igreja. Entendeu? Vamos, olha, é a salvação e tal. Puro suco do João Batista. Eu achei que é isso aí, vamos, o arrependimento. Mas, tipo assim, uma coisa bem. Tô te falando, não julga não, gente. Não julga não. Que eu sabia que ela era boa, que você tinha palavra, com certeza você tinha. Agora, que você ia bater, eu não sabia, não. Sabia, não. Mas glória a Deus que eu fui, cara. Ela tá rindo, gente. É porque eu acho muito engraçado a forma que as pessoas dizem, porque eu tenho muito medo de ir ministrar e ir apoiada em suprir as expectativas do pessoal. Porque, querendo ou não, o povo coloca uma expectativa muito grande em cima da gente. Muito grande mesmo. Então, eu sempre prezo muito por isso de pedir direcionamento a Deus para que eu não me deixe se levar pela expectativa dos outros. Pregar aquilo que o povo quer ouvir. Porque hoje em dia, infelizmente, tá assim. As pregações se tornaram pregações que alimentam o ego ao invés de confrontá-lo. Eu até brinco dizendo que eu sou prima de algum grau de João Batista, porque eu não em todo o tempo que eu prego, eu nunca deixei de pregar aquilo que Deus me ordenou para pregar aquilo que o povo queria ouvir, só pelo prazer de ter a oportunidade de voltar novamente. Eu até digo que, ainda que fechem todas as portas e acabem todas as minhas agendas e ninguém mais me chame para pregar, eu vou continuar pregando a essência da palavra, que é uma só. A verdade. Então, eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem assim, porque eu chego na igreja muito, assim, meiga, mirradinha, quietinha, porque eu sempre prezo centrar muito para que eu não acabe suprindo a expectativa das pessoas em pregar aquilo que elas querem ouvir, entendeu? E eu acho isso muito legal, quando as pessoas dizem assim, olha, cheguei, você chegou, não esperava muito não, que não sei o quê, porque isso mostra que a sua expectativa não ficou sobre mim. Verdade, não é sobre você. Exatamente. Né? Não é sobre você, porque eu acredito que até você vendo assim, você fala, gente, como é que eu falei? Como é que eu tive coragem, né? Tipo assim, como é só o Espírito Santo, porque eu mesmo não iria falar isso, né? Eu mesmo não falaria isso. Olha, eu vou te falar, Maria, foi sensacional, assim, é uma coisa que eu fico olhando e falo assim, Senhor, é muito você, porque é exatamente isso, é sobre você. Às vezes as pessoas falam pra mim, eu não acredito, eu sou tímida, eu sou mega tímida, mega. Não parece não. Pois é, mas eu sou mega tímida, então pra mim é muito difícil, assim, chegar num lugar, estar assim, sabe, com pessoas e tal, é muito difícil pra mim. Então, sabe o que ele fez? Ele fez assim, me jogou lá, entendeu? Eu falava, Senhor, eu nem gosto de gente. Eu cansava de falar, Senhor, eu nem gosto de gente. Eu nem gostava. Gente, eu não gostava. Tô aqui falando com a amiga que veio com ela aqui. Eu não gostava de gente porque era muita decepção. As pessoas falavam umas coisas. Eu não conseguia entender que não era sobre elas. Aí depois que eu comecei, que fui buscar que tal, eu entendia que minha briga não era contra a pessoa, né? Que não era contra ele, não era contra ela, mas sempre e sim contra potestades, contra... E aí eu comecei a entender. Ele simplesmente, você não gosta de gente não? Então é com isso que você vai ficar, toma. E jogou, e hoje, cara, hoje pra mim é gratificante poder estar com alguém e estar falando do Senhor, de poder estar sobre casamento, pessoas que me perguntam, me falam sobre o que faz, sabe, sobre casamento. E aí você começa a entender que você tem, que Deus tem sobre a tua vida, realmente algo que muitas das vezes não, eu 100% achava que eu não tinha. E ele fala, cara, você serve, aí a gente vê que a gente serve pra alguma coisa. É verdade. Né? Eu tinha muita vergonha de falar em público.
Muita vergonha. O único momento que eu falava em público era quando na sala de aula eu tinha que apresentar algum seminário. E era com muita dificuldade, ele era no papelzinho ainda, porque era muito eu tinha muito nervosismo. Aham. Então, tipo assim, quando o Senhor começou a me levar a descobrir o meu chamado na administração, eu tive muita dificuldade com isso. Uhum. A questão da vergonha, da timidez, da dificuldade para falar, de pensar, assim, eu vou falar e se o povo entender errado, ou alguém não entender o que eu falei, ou a pessoa não aceitar o que eu disse, eu tinha muita dificuldade sobre isso. Hoje, eu recebo muita mensagem hoje em dia sobre isso, de tipo, Maria, como é que você fez para vencer a vergonha? Porque eu sou muito tímida, mas eu gosto de pregar, o Senhor me chamou para isso, mas eu tenho muita timidez, eu tenho muita vergonha. Eu digo que eu orei, né? Presta atenção pra anotar aí, por favor, que eu tô precisando. Anota aí. Porque eu dei pavor de falar em público, vai. A oração, a oração, se você pegar a palavra oração, ela fala tanto sobre orar quanto ação. E eu sempre digo isso, eu falo, gente, eu orei para que o Senhor tirasse a timidez de mim, mas eu também agi dentro disso. Não rejeitando oportunidades na igreja. Quando me chamavam para orar, eu ia. Quando me pediam para fazer alguma coisa, eu fazia. Traz uma palavra, eu levava. Porque, tipo assim, não adianta a gente orar, mas também não agir. O Senhor vai tirar a nossa timidez e a nossa vergonha mediante da forma com que a gente age. Então, se você ora para que Deus tire a sua timidez, mas também não aceita uma oportunidade na igreja, aí fica difícil. Verdade. Entendeu? Senhor, eu quero deixar de ser vergonhoso. Mas toda oportunidade que tem para fazer uma coisa para perder a vergonha, você não faz. E eu aprendi a ver as oportunidades que eu recebia na igreja para perder esse nervosismo, essa vergonha, essa dificuldade, como uma estratégia de Deus mediante aquilo que eu orava. Tipo, você pediu, toma. Entendeu? Essa, né? Então, tipo assim, às vezes a gente ora, Senhor, tira a timidez de mim, pensando que Deus vai enfiar a mão lá e vai tirar a timidez. Quando, na verdade, o Senhor vai te dar estratégias ou vai preparar oportunidades para você fazer isso. E você nunca Entendeu? vai achar que a estratégia é dentro daquilo que você não queria fazer, né? Exatamente. Tipo, Senhor, tira minha timidez para eu não falar em público. Então, fala em público para tirar sua timidez. Exatamente. Igual a gente fala assim, eu quero ter o fruto do Espírito. Paciência, longanimidade, temperança. Então a gente ora achando que Deus vai simplesmente colocar ali. Quando na verdade o Senhor vai te dar problemas para você lidar. Para você aprender a ser paciente. Verdade. O Senhor vai te dar dificuldade para você aprender a ser alguém que é longâmino. Alguém que é paciente. Alguém que é... Entendeu? Porque o Senhor sempre vai trabalhar dentro dessas estratégias. Cara, vou falar uma coisa pra vocês, pra você, uma coisa muito séria. Fui numa conferência e exatamente isso. Senhor, tira minha timidez. Não é que eu não queira fazer. Me ajuda. E aquela coisa, sabe, eu falando pra Deus, tipo, a filha sofrendo, pedindo a Deus pra tirar minha timidez, tirar meu nervosismo de falar em público, aquela coisa toda. Fui eu pra conferência, tá bom. Aí daqui a pouco a pastora fala assim... Você que tem vergonha de falar em público, eu quero te dizer que isso não é de Deus não, sabe por quê? Porque não é sobre você. Você tá pensando no outro. Sabe por que você tem um negócio de falar em público? Você tá pensando no que o irmão da frente tá pensando de você. Meu Deus. Você tá preocupada com o teu ego. Porque se você vai com Deus, por Deus, não tem esse negócio de vergonha não. Você vai por ele, não pelo que os outros vão falar de você. Aqui, ó. Eu baixei na cabeça, Cara, achar um buraco pra se esconder. Não, e aí eu falei, cara, será que é isso mesmo? E, tipo, eu não tinha percebido, dentro de mim, realmente não tinha nada a ver com o próximo. Pra mim, eu acho que foi Deus, eu tenho certeza, Deus abrindo meus olhos pra dizer assim, cara, não é você. Não, você tá pensando errado. Você é uma orgulhosa. Que você tá pensando em você, no que os outros vão falar de você e escondendo o que eu tenho pra te dar. Então, foi exatamente o que eu entendi. Foi Deus me mostrando. Porque quando eu fui, eu estava realmente certa de que era uma timidez e que não era porque era um mal, não. Não, ele jogou na minha cara, tipo, toma aqui, ó. Você tá fazendo por você, você é uma orgulhosa. É o teu ego que você tá preocupada. Porque se você não liga pro que os outros pensam de você, você faz. Não, e pra piorar, na verdade piorar não, pra melhorar, e pra você que vai ver isso aqui, que é tímido, a Bíblia diz que o tímido não anda no reino dos céus, tá? Isso foi a minha maior motivação pra eu deixar de ser tímido. Vou chegar, e aí, como é que é? Vem cá, tu fez também aquele negócio de botar a caneta aqui e ir andando. A Amanda que costuma fazer isso. De botar, pra poder, oratória, pra poder falar, Não. pra poder ter essas coisas. Já veio contigo mesmo, né? O jeito de falar, né? Porque eu enrolo tudo, gente. Então, a minha dicção, ela é muito boa pregando. Se Aí. você parar pra conversar comigo, em uma hora ou outra você vai começar a perceber algumas coisas. Entendeu? Porque às vezes eu falo muito rápido.
Eu falo muito rápido. Então, tipo assim, a minha dicção, ela falha muito, tem hora. Então, eu digo que quando eu tô pregando, é o Espírito Santo de fato que se apodera ali pra poder falar. Mas eu não fiz oratória, não fiz nada disso. É só o Espírito Santo mesmo. Eu falei assim, ó... Porque Só você vai. falando, ela vai assim, sabe? Explicando. Eu já tô assim, eu entreguei minha oportunidade. Pessoal, o que foi? Porque o nervosismo, você acaba, né, tipo, Mas falando. quando eu iniciei a pregar, eu era muito afobada. E o Senhor foi tratando isso em mim ao passar do tempo. Eu era muito afobada. Eu já começava a ministração embalada já. Já entrava na introdução como se eu já estivesse na aplicação da mensagem. Quando chegava na aplicação, eu já estava naquele embalo, então eu ia embora num embalo só. E o Senhor, ele foi tratando isso em mim ao decorrer do tempo. Eu parava para ver os vídeos e eu olhava e dizia, meu Deus, eu falei muito rápido. Então, tipo assim, eu que tô falando é entendível, porque eu sei o que eu tô falando, mas quem tá ouvindo talvez não entendeu bem. Entendeu? Então, tipo assim, hoje em dia eu sou muito melhor do que eu era antes falando. Porque agora eu aprendi a manter o equilíbrio de uma introdução. E entender que a introdução não é aplicação. Uhum. Pra poder manter aí. Mas depois que estoura o pino da granada, a gente vai embora numa pancada só. Primeiro começa e depois, né, se acerta. Depois Deus sabe como termina. Olha, eu vou contar um segredo aqui pra vocês, que a gente já tá perto do final. Vou contar uma coisa pra vocês que só quem sabe é o pessoal da produção aqui, que estão comigo. É. Você acredita que eu não consigo ver um vídeo meu? Não vejo. Você falou Aperta aqui. agora de ver o vídeo. Aperta aqui que eu também não consigo. Ver o vídeo. E eles falam, você tem que ver, porque é só vendo que você vai ver o que você fez de errado pra tentar consertar. E eu tenho pavor de me ver. E aí eu tô trabalhando isso, sabe? Eu tô pedindo muito a Deus, mas é aquela coisa que ela falou aqui, é ação, né? Não adianta só pedir, você vai botar lá o treco e vai começar a ver, tem que Então, ver. a Lucimara que tá aqui, ó, sentada, eu tenho um canal no YouTube. E eu tenho algumas ministrações lá. E aí ela bota a ministração lá e fala assim, amiga, senta aqui, vamos assistir uma pregação. E eu tô crente que ela vai botar a pregação de qualquer outra pessoa. Aham. Aí ela bota, vamos assistir a Maria. Eu falei, que Maria? A Maria Meirelles. Aí ela vai lá e bota. Eu falei assim, amiga. Eu pego aqui pra tu, Falei, amiga, é mais fácil. Eu falei, amiga, tu me vê pregar. Amiga, eu tava lá na pregação, vamos ver outra coisa, porque eu tenho muita dificuldade de me ouvir. Eu não gosto, me dá um nervoso, me dá um negócio de ficar me olhando pregar. E eu começo a olhar demais, aí eu começo a achar muito defeito. Então, e ainda mais quando se fala de Deus, é isso que eu fico falando. Ainda mais quando eu, pelo menos assim, quando é sobre Deus, eu falo, você vai pegar no meu Instagram, eu faço stories, é uma facilidade. Quando é pra aqui, pro podcast, gente, é por isso, vocês precisam me entender, eu tô aqui abrindo meu coração pra vocês. Não é porque eu sou louca, que sumo do nada do Instagram, não, mas é porque eu tenho um problema sério em me ver, em uma responsabilidade de falar coisa com Deus, às vezes não misturar, e a minha equipe tem assim, tá sofrendo pra trabalhar isso em mim, mas eu tenho uma novidade pra vocês depois, e vocês vão ver. Na hora da emoção, eu vou lá e falo, não, vai ser depois. Você Não vai. também é o tipo de pessoa que você é desapegada do Instagram? Ou você é apegada? Tipo assim, eu tenho um momento certo pra ficar, mas não é aquela coisa que eu fico direto, não. Eu sou o tipo de pessoa que, tipo assim, se deixar eu fico semanas sem gravar uns stories. Não, pra gravar história. Agora, pro podcast, sim. Pro meu, eu fico no máximo 2 dias. Mas por quê? Quando se trata de Deus, eu tenho muito temor. De tudo que eu vá falar, de tudo que eu vá fazer, Isso é de muito qualquer... Então, assim, eu me travo. Só que também travo o meu propósito. E Deus já me esculachou. Entendeu? Já me esculachou. Já passou da exortação, né? Já. Foi pro esculacho já. Já foi pro esculacho. Ele me esculachou e falou, cara, eu tô sem paciência contigo. Entendeu? Eu tô irando, igual eu irei com aquele povo. Não tem brincadeira, não. Calma, Senhor. Calma, Senhor. Porque, assim, acaba que eu tenho, tipo assim, várias coisas pra tá falando de devocional. E realmente que eu sei que é o meu propósito e acabo travando. E aí vem aquela coisa, por que você tá travando? Não é pra você fazer, não interessa se vai ser ruim. Depois melhora. Mas tem que fazer, O entendeu? pessoal do meu Instagram fica, Maria, grava mais stories. Maria, parece mais. Eu era muito ruim. Agora eu tô Eu era menos muito pior. Entendeu? De Mas gravar. Eu não tô 100%, mas eu tô bem menos do que eu era antes. Então, e eles ficam assim, tipo, Maria, parece mais. A Maria vem, grava mais stories. A gente gosta de te acompanhar aqui e tal. Só que eu sou de pessoa que eu gravo stories forçadas, gente. Eu vou revelar aqui. Eu já falei isso aqui uma vez nos stories. Mas eu gravo stories forçado. A Lucimara fica todo dia, amiga, grava uns stories. Amiga, posta alguma coisa. Amiga, dá um bom dia. Dá alguma coisa que se deixar eu não apareço.
Eu não apareço. Porque eu não sou muito apegada. Eu não sou o tipo de pessoa que fica, tipo, ai, Instagram o tempo todo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Pode parecer, pelo fato de que, tipo, tem bastante vídeo lá, tem bastante coisa, mas eu não sou muito apegada a Instagram. Mas eu vou melhorar isso, gente. Não, Jesus. Ah, melhora que eu quero ver também. Melhora que eu quero ver. Pode parando com isso, tá? Porque isso é ego. Você tem que Vou botar botar pra uns fora. É. Você é ego, entendeu? Você tem que ir lá falar o que você faz, é maravilhoso, o que Deus manda, seu devocional, porque muita gente tá sedenta, tá precisando. Tem gente que não sabe nem como começar a fazer um devocional. Eu sei que pra cada um é um jeito, né? Verdade. Mas a gente precisa ser voz para esse mundo. E é esse jeito, Amém, sim. né? Você tem sido aí pregando aí, olha, vai pregar mundialmente aí, ó, para um canto e para o outro, entendeu? E assim, Eu creio. e a gente precisa ser. E aí eu fico, e pior, que eu mesmo bato em mim. Cara, para de palhaçada, que não sei o que, não sei o que. Ai, foi. Entendeu? Tipo, eu mesmo bato em mim e finjo que não bati. Mas isso vai parar. Em nome de Jesus, A isso partir vai de parar. hoje. Aleluia. Estava tendo uma reunião aqui ainda há pouco com a minha produção sobre isso, entendeu? Porque eles só faltam me matar. Vocês vai lá, eu tenho que gravar o vídeo. Eu falo, gente, e não é falta de conteúdo. Não é. É Eu não a vou te questão julgar, não. de Eu não vou chegar. te julgar, não. A gente, ai, gente, eu tô te falando, não sou só eu, viu? Não Não sou vou só eu. julgar, não, porque eu também sou assim. E não é falta de conteúdo, eu tenho. Mas cadê que vai? Mas isso vai mudar pra vocês. Vai mudar. Escuta o que eu tô dizendo. Vai mudar, vocês vão ver que eu vou aparecer mais. E, gente, não vai ser só hoje que eu prometi. Eu sei que eu já prometi isso outras vezes, mas, cara, olha, você... Gente, hoje eu tô com cara danada, eu não sei por quê. Confia em mim. Eu peço a vocês que estão aqui me vendo, ó, se inscrevam no canal. Olha, vocês podem confiar em mim que Confie vai nela, gente, acontecer. confie nela. Vocês vão enjoar de ver minha cara. Eu vou confiar. Confia, confia, Nós gente. confiaremos. A gente não pode perder a esperança nas pessoas, não pode, tá? Confia. Tu tá rindo? Estamos chegando ao fim, meu povo! Oi! meu Deus. Passa que a gente nem percebe, né? Passa Falar que de... a gente nem percebe. Gente, falar de Deus. Vocês estão vendo? Crente não é chato, não. Muita gente chegou pra vocês aí querendo que vocês aceitem Jesus, senão você vai pro inferno. Nem todo mundo é assim, não, gente. É verdade. Ser crente é legal. A gente ri, a gente brinca, a gente tem amigos, a gente não tem esse negócio mais que falam pra vocês aí que crente não pode fazer nada. A gente, pelo contrário, o que a gente não faz é porque a gente não quer. Entendeu? Não é que a gente não pode fazer, a gente não quer fazer, porque se a gente poder, pode, não é certo. Mas a gente não quer, porque a gente ama um Deus e a gente não quer decepcionar. É como você ama seu pai, você ama sua mãe, você evita fazer algo que vai decepcioná-lo. É a mesma coisa assim, a gente com Deus. Eu tenho muito medo de decepcioná-lo, então qualquer coisa que a minha carne, porque eu não sou santa e a minha carne grita, eu penso, meu Deus, o Senhor tá vendo. Meu Deus, o Senhor tá vendo. Então, ali já chega, não vai. Então é isso que vocês têm que ter para a vida de vocês. Entenda que o Senhor, ele tá disponível. Ele tá disponível, ele quer te ver, ele quer te ouvir, né? Ele tá aqui, não se trava, fala com ele, sabe? Eu vou continuar dizendo, se derrama, porque é lindo, às vezes você tá longe da igreja por um determinado tempo. E eu vou falar uma coisa aqui, vou contar uma história para vocês que... Eu não sei se você conhece o pastor Rafael. Ele é bem assim que você falou, você começa tímido e daqui a pouco vai. Ele começa falando baixinho, né? E aí ele contou uma história lá na igreja que ele disse o seguinte. Eu e você, ou seja, eu e você somos amigos há 12 anos. Estudávamos junto, vivíamos junto, eu na sua casa, você na minha casa, todos nós juntos, agarrados, aquelas coisas todas. Aconteceu algo no caminho que cada um foi para um canto. Cada um foi para um lugar, né? Só que aí, depois de muitos anos, vamos dizer aí, olha, muitos anos depois, eu bato na tua porta. Sem você saber, eu bato na tua porta e falo: oi, fulano, tudo bem? Você me chamaria para entrar? Lembra? Nós éramos tão íntimos. A gente vivia conversando. Eu entrava na sua casa, tomava café com você. Você me convidaria para entrar? Você vai dizer que sim. Você jamais deixaria aquele amigo teu antigo na porta, parado. Eu vou entrar
e vou sentar como teu amigo. E aí eu te pergunto, por que para Jesus você fecha a porta? Meu Deus. Se tem pessoas, você não me vê há tantos anos, eu como sua amiga que vivi com você, eu há tantos anos, você não sabe como é que tá minha vida agora. Eu poderia ser uma pessoa ruim, eu poderia ser uma pessoa que poderia matar, que poderia fazer algo e você permitiu que entrasse na tua casa. Por que que Jesus você não deixa entrar? Por que que você tá longe dele? E aí eu deixo essa reflexão para vocês. Muito forte. Forte, né? Muito. Porque pra gente é tão normal fazer isso. Muito. É muito normal a gente pegar alguém que a gente conheceu ontem, amigo de amigo, botar dentro da nossa casa. Mas tirar um tempo pra ele, conversar com ele, estar com ele, pra gente é tão difícil. Muito. Eu fico 1 hora, às vezes, conversando com uma amiga, conversando com você, mas não consigo ficar 5 minutos falando com Deus. Isso é uma realidade muito grande. Muito grande mesmo. Eu, nesse final de semana, eu ministrei numa igreja, numa festividade de jovens, e o tema foi Resgatando o Primeiro Amor. E aí, o Senhor lhe ministrou algo no meu coração, e ele havia falado comigo sobre a igreja de Éfeso, era o tema da festa, Apocalipse capítulo 2, e ele vem falando na visão para João, e ele diz que a igreja de Éfeso era uma igreja muito paciente, perseverava, uma igreja que não aceitava os falsos mestres que tentavam implantar um ensinamento totalmente oposto àquilo que o Senhor já havia ensinado. E ele vai dizer para a igreja de Éfeso que a única coisa que ele tinha contra a igreja é que eles haviam deixado o primeiro amor. E isso é muito interessante porque a gente perde o primeiro amor nos mínimos detalhes, não é nas coisas grandes. A gente perde o primeiro amor nos mínimos detalhes. Nos dias que a gente deixa de orar, nos dias que a gente deixa de ler a Bíblia, nos dias que a gente deixa de ter um momento com Deus. Sabe aquele momento que a gente é acostumado a ter sempre? Aquele momento que você separa e diz assim, não, esse momento é meu e Deus. Eu, particularmente, esse momento meu é pela manhã, porque eu gosto muito de ler a Bíblia pela manhã. Outras pessoas gostam pela tarde, outras pela madrugada, pela noite. Então, o primeiro amor, ele se perde dentro dos pequenos detalhes, um dia após o outro. Ele vai se apagando devagarzinho, 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 até que o momento que ele acaba. E o que você falou é muito interessante, porque por que a gente não faz isso com Jesus, né? Se a gente consegue receber um amigo que foi embora, ou que se distanciou por tanto tempo, mas que ao voltar a gente deixa ele entrar de volta, por que a gente não tem essa mesma facilidade de fazer com Jesus? Eu digo que o primeiro amor, ele é algo que mantém acesa a chama dentro do nosso coração, dentro do nosso altar, que faz com que a gente esteja constantemente ali sedento por Cristo. Porque no primeiro amor, assim, quando você aceita Jesus, você quer estar em todos os cultos, você quer estar em tudo. Você tem oração, você quer ir, você tem louvor, você quer ir, você tem culto aqui, você quer ir, você quer visitar milhões de igrejas ao mesmo tempo, porque esse é o primeiro amor. Ele te dá esse vigor, essa força. E o primeiro amor, ele é preservado dentro do relacionamento. Tem pessoas que ficam anos sem se falar, mas quando voltam a se falar, parece que nada mudou. Uhum. Só que quando a gente fica anos sem falar com Jesus, tudo muda. Não nele, mas em nós. É por isso que a gente tem dificuldade de abrir a porta. Porque tudo muda aqui, não nele. A Bíblia diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então, dá pra entender que, não é Deus que se afasta. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Ele permanece exatamente no mesmo lugar. Mas somos nós que vamos se afastando aos poucos. E aí, para abrir a porta depois, fica difícil pelo fato de que as coisas mudam aqui dentro, não nele. Entendeu? Só que em nome de Jesus, eu acredito que para você que vai ver esse vídeo, para você que vai ter acesso a essa mensagem que a Natália deixou aqui, que ainda que seja difícil, ainda que tenha acontecido diversas mudanças dentro de você, dentro dos seus sentimentos, do seu coração, da sua vida inteira, o Senhor, ele permanece o mesmo. O amigo que você fica há tempos sem se falar e depois volta, ele vem com coisas novas, coisas diferentes, né? A vida dele mudou por completa. Ele passou a viver coisas que antes ele não vivia quando tinha contato com você.
Mas Jesus, quando vem, ele vem exatamente do jeito que ele é. Verdade. E as coisas novas que ele traz com ele são as coisas que ele já havia dado a mim e a você a possibilidade de viver quando a gente estava com ele. Entendeu? Então, que a gente possa voltar ao primeiro amor. Verdade. Que a gente possa retornar a esse início novamente, todos os dias. E que a gente possa entender que andar sem ele é bater cabeça. É bater cabeça, é você perder tempo, é andar 40 anos no deserto. E depois você pergunta, mas não sai, a porta não abre, não sei o que, isso não acontece. Uns prosperam, outro não. Um tem isso. Mas o que você tem feito? O que você tem feito com a promessa, com a mensagem que foi te dada? Com a promessa, né? Eu vou dar até um exemplo aqui que eu recebi uma palavra que diz assim, ó. O Senhor manda que você busque conhecimento. O Senhor mandou você buscar conhecimento. Aí Senhor, mas eu já tô lendo a palavra. E aí eu falei, cara, mas conhecimento não é só eu estar ali, eu preciso saber mais sobre a palavra. E aí eu fui buscar, né, o seminário, tô fazendo um seminário e tal. E aí eu até gravei os stories e falando com eles, assim, que você tá deixando de viver? Qual promessa que você tá deixando de viver porque você não agiu? Porque fé é uma coisa. Fé, você tem fé. Eu tenho fé que vai acontecer. Mas a fé sem ação não dá. Fé sem obra, ela é morta. Então, se você tem fé, você vai atrás de coisas que você não tem. Se Deus fala pra você, olha, você vai viajar o mundo, você tem que ir atrás do seu passaporte. Entendeu, Maria? Não Entendi. é porque você tá vendo longe quando vai ser isso. Mas você acredita que você vai ao mundo? Então você tem que ir atrás do seu passaporte. Você tem que ir em busca. Por quê? Porque você tem que estar pronta. Quando Deus faz algo, Ele espera que você esteja pronta. Ele te deu. Verdade. Senão, aí pode chegar uma oportunidade para você viajar mês que vem. E não dá tempo de você tirar. Mas eu te prometi. Eu te falei. Por que você não fez? Que fé é essa que você não agiu? Olha, Deus tá me batendo aqui, tá? Tá? Que fé é essa? Então é sobre isso. Que promessa que você está deixando de viver porque não agiu? Nossa. Porque não fez? Então, assim, é sobre isso. Gente, eu acho que a gente tem que crer, né? Mesmo que o cenário tá dizendo que não é lógico. Eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse ler a palavra, que eu pudesse entender, que eu também sempre tive problema sério com leitura. E eu sempre falo também que a Bíblia é o único livro que eu consigo ler. E quem diria que eu estaria? Então, assim, Deus mandou buscar conhecimento. Estou buscando. Eis-me aqui. E você? Então, eu espero que a partir de hoje você possa refletir e abrir aí uma chave na tua mente e buscar que fé sozinha não adianta. Crer sozinho não adianta. Vai fazer o quê para as coisas acontecerem? Vai continuar aí lamentando? Vai continuar aí sofrendo? Vai continuar aí reclamando? Não, né? Porque você é filho de Deus. Em nome de Jesus, eu repreendo essa mente aí na tua vida. Maria, muito obrigada. Chegamos ao fim. Muito obrigada. Foi ótima a nossa conversa. E é isso. Conversar sobre Deus para quem ama, a gente que ama, é tão natural, é tão gratificante. A hora até vai rápido, né? Não vai, menina? Então, assim, muito obrigada por você ter aceito, muito obrigada por você ter vindo, muito obrigada por você se permitir ser usada. Porque quando você nega, não é sobre você está deixando de derramar sobre a vida dos outros. Porque o fruto nunca é para nossa árvore, né? O fruto é pro próximo. Sim. Então, assim, quando você se permite transmitir a palavra, você não é por você. Outra pessoa vai vir e vai derramar sobre a tua vida. Mas quando você se permite, você vai derramar sobre a minha vida, sobre a vida de outras pessoas, como você derramou. Então, é sobre isso, tá? Que você continue assim, mais uma vez. E muito obrigada por você estar aqui. Olha, eu que agradeço. Eu amei. De verdade. Uma pena que acabou. Uma pena mesmo, porque tava muito bom. Eu amei. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer imenso poder estar aqui também. Um prazer mais ainda. Meu coração tá muito alegre e feliz em saber que através daquele dia lá na igreja onde eu fui ministrar e você tava, o Senhor te deu um direcionamento de algo que você havia falado com ele. Meu coração tá muito, muito, muito feliz mesmo, porque isso alimenta a nossa fé, testifica a nossa fé. E a gente entende que nada daquilo que a gente aceita fazer por Cristo é em vão, né?
Deus te abençoe. Você é uma Amém. linda, tá bom? Amém. Cheia de Deus também, exala a presença do Senhor. Dá pra ver a naturalidade com que você fala sobre Deus e como seus olhos brilham ao falar no nome dele. Só quem encontrou Cristo de verdade sabe qual é a sensação de falar sobre alguém que abraçou quando tudo parecia que ia desmoronar, né? Só quem de fato encontrou com Cristo sabe qual é a sensação de falar sobre alguém que tinha todos os direitos possíveis, toda a autoridade possível para virar as costas e estender a mão. E assim como eu, você também foi alguém que encontrou a Cristo. Amém. E eu tenho certeza absoluta que grandes coisas fará o Senhor sobre a sua vida, tá bom? Amém. Deus abençoe vocês, a sua equipe, esse lugar. Vocês são uma bênção. Amém. Galera, é isso aí. Tô até fraca. É isso aí, galera. Se inscreva no canal, gente, para esse vídeo alcançar mais pessoas, né, sobre mim, sabe? Porque vocês sabem, vocês ficaram sabendo que se fosse por mim, gente, eu nem falaria, vocês sabem disso. Então, assim, para que mais pessoas estejam alcançadas, sabe? Mais pessoas conheçam esse amor. Então, se inscreve no canal, comenta. Mas o que é, Júnior? Comenta, compartilha, se inscreva e tem mais um. Aperta o sininho, não é isso? Aperta o sininho, viu? Um dia eu vou decorar isso, eu prometo pra vocês, tá? Mais uma promessa. Então é isso, galera. Beijo! Tchau! Tchau!